Tô tranquilo. Beleza. Então, gente, agradeço aí quem está participando dessa aula. Eu cheguei a comentar que eu ia dar uma aula extra sobre abordagem Lean. Comentei isso em sala? Alguém lembra? Bom. Lembro não, professor. Tá. Então, vocês estão com esse horário vago da sexta-feira, que é uma disciplina de administração, né? É uma coisa nesse sentido. E aí, enfim, em conversas com o professor Arazil, tal, ele falou, Rafa, tem um horário se tu quiser passar mais conteúdo, ou quiser passar algum outro conteúdo para os acadêmicos, que tu julga interessante, fique à vontade. E é justamente isso que eu vou fazer, então. Eu trouxe a minha linha de pesquisa, eu sou pesquisador, também faço doutorado, é a abordagem Lean. E hoje em dia a abordagem Lean faz parte de muitas coisas do nosso dia a dia, desde dentro das empresas, dentro dos hospitais, está sendo utilizada muita abordagem Lean, no desenvolvimento de softwares e várias outras coisas. Alguém aqui conhece essa palavra, Lean? Como é o nome? Lean. Lean? Uhum. Não, que isso? Ou manufatura enxuta, vocês conhecem por essa palavra também. Não, também não conheço também, não. Tá. Então justamente essas aulas é para a gente aprender esses conceitos. Essa aula eu dei também no curso de engenharia, e ela é uma aula derivada da minha pós-graduação, então lá de um curso de pós-graduação. Mas assim, os conceitos, eles são os mesmos. Se tu vai ensinar numa graduação, num curso técnico, numa pós-graduação, os conceitos são sempre os mesmos. Então, eu julguei que é interessante trazer para a gente discutir um pouco esses conceitos aqui e apresentar eles a vocês. Essa aqui, então, é uma aula que eu vou considerar uma aula extra, então vai ser essa semana, a semana que vem, e eu acho que na outra também. Vamos ver quantas aulas aí a gente consegue abordar isso. Eu estou fazendo na engenharia da mesma forma. Beleza, gente? Então vamos estudar um pouco o que é isso, de onde é que veio e para que serve. Como é que a gente faz a otimização dos processos produtivos dentro de uma empresa. Então, Lean, se escreve assim, ó, L-E-A-N. E o sinônimo, ou uma outra forma de ver isso daqui, é manufatura enxuta. Pode ver isso daqui já hoje em dia em várias outras linguagens também. Como eu falei, isso aqui está sendo... Se viu a importância disso daqui, da onde veio, e se pensou, nossa, a gente pode aplicar esse pensamento, essa metodologia em outros lugares. Então, introdução à abordagem. Qual que é o contexto histórico? Então, como é que isso surgiu? Vamos entender de onde surgiu para a gente entender para que se usa. Então, tudo começou com uma pesquisa do MIT. Então, o MIT é uma universidade nos Estados Unidos, Massachusetts Institute of Technology. Entre os anos de 85 e 90, a um custo de 5 milhões de dólares. Então, o governo americano lá deu para a universidade uma parceria público-privada, porque as universidades lá são sem fins lucrativos. Então, o dinheiro que é gerado dentro da universidade é revertido em ações dentro da própria universidade. Então, é um pouco diferente como funciona lá. Foi liderado por esses autores aqui, então, o Womack, o Jones e o Ross. Eles realizaram um estudo de benchmarking global sobre a indústria automotiva, nas áreas de desenvolvimento de produtos, gestão da cadeia de suprimentos, operações de manufatura e relações com os clientes. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um grande estudo e eles olharam diversas empresas que fabricavam carros. Então, eles foram na Ford, eles foram na GM, eles foram na Fiat e eles foram na Toyota. E quando eles chegaram na Toyota, eles se surpreenderam com o que eles viram dentro da Toyota. Eles chegaram à conclusão que não só a Toyota, né, mas todos os fabricantes de automotivo japoneses, eles estavam distante à frente de todos, né, dos outros fabricantes de carro, em todos, literalmente todos os aspectos. Então, os fabricantes de carros japoneses, eles desenvolviam de forma mais eficiente os seus novos produtos, então, os seus novos carros. Os carros tinham uma confiabilidade melhor, a gestão da cadeia de suprimento deles era melhor, as operações de manufatura eram melhores, as relações com os clientes também eram melhores nos fabricantes japoneses.
Como resultado dessa pesquisa, foi publicado esse livro aqui, chamado A Máquina que Mudou o Mundo. Então, The Machine That Changed the World. Uma história da abordagem Lean. Então, é a primeira vez que aparece esse termo chamado Lean. Então, Lean é um termo que nós, ocidentais, quando eu digo nós ocidentais, são os americanos, deram para o sistema de produção das empresas japonesas de carro. Então, eles tinham alguma coisa diferente dentro do processo produtivo deles, que faziam com que eles fossem melhor. E eles chamaram essa coisa diferente de Lean. Então, foi publicado em 1990, se vendeu mais de 500 mil de unidades e foi traduzido em 11 idiomas. Então, a gente está falando aqui em 1990, antes do surgimento da internet, né? Então, se consumia muito livro impresso. E apareceu essa terminologia, então, Lean Manufacturing, então, fabricação Lean. E Lean, traduzindo do inglês, significa magro, significa enxuto. Então, a grande sacada que eles viram que os fabricantes japoneses de carro tinham eram que as empresas deles eram muito enxutas, elas eram muito magras, vamos dizer assim. Então, não tinha desperdício. Um deles, por exemplo, é estoque. As empresas americanas, como a produção era em massa, era volumes enormes de carros muito iguais, eles tinham um estoque gigantesco. E estoque é dinheiro parado. Estoque é como se a gente vai no mercado e a gente compra comida para um ano e deixa toda essa comida parada. Imagina quanto é que custaria ir no mercado e comprar comida para um ano. Então, é muito dinheiro que é investido e fica lá parado na despensa e pode, inclusive, vir a estragar a comida. A mesma coisa nas indústrias. Se a indústria tem muito estoque no que quer que seja que eles estejam produzindo, é dinheiro que está ali parado, que ninguém está utilizando, aquele montoeira de produto estocado que gastou um monte para produzir, está ali jogado. Então, eles viram que os japoneses eram diferentes, esse era um dos principais aspectos. Os estoques deles eram muito pequenos. E como é que eles conseguiam otimizar o processo produtivo para ter um estoque tão pequenininho? Então, é isso que se foi estudado dentro da abordagem Lean. Então, o livro da Máquina que Mudou o Mundo mostrou que existe uma forma melhor de organizar e gerenciar os relacionamentos com os clientes, fornecedores e o desenvolvimento de produtos e a produção lá dentro das empresas. Uma abordagem no qual os japoneses eram pioneiros. Então, ninguém no mundo estava fazendo o que eles estavam fazendo. E aqui tem diversas marcas de carro. Então, Subaru, Mazda, Mitsubishi, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki e outras marcas de não só empresas que manufaturam veículos, também existiam empresas lá que manufaturam outros tipos de produtos, como Yamaha, etc., que também tinham essa mentalidade. Então, por que o japonês é diferente? O que na cultura do japonês tem de diferente que a gente não tem aqui? E é isso que foi isso é o contexto da abordagem. Então, o livro despertou um grande interesse para experimentar essa produção Lean. Então, eles foram lá, olharam, eles fazem assim, vamos fazer também. Então, como replicar? Como conseguir um desempenho das empresas aqui semelhante ao que eles têm lá? Quais são os princípios dessa abordagem? Como converter uma organização com produção em massa em uma organização com produção Lean? Então, como que a gente consegue copiar o que eles estão fazendo lá ou tentar fazer similar ou próximo daquilo? Então, o grande benchmarking dos autores foi a empresa Toyota, né, que é o grande benchmarking da abordagem Lean. Então, muitos autores foram lá na abordagem Lean, aqui simbolizado como uma lupa, e a gente bora lá ver o que eles fazem. E eles abriram a empresa. Não, vocês querem ver como é que a gente faz? Podem entrar aqui, vocês podem olhar o que vocês quiserem aqui dentro. Nós vamos contar tudo para vocês, não tem problema. Vocês podem aprender conforme a gente está fazendo aqui. Claro que isso traz vantagem para a própria empresa também. As repercussões, então, para a Toyota. Então, assim, as empresas foram lá, olharam o que a Toyota fazia. A Toyota tem uma coisa que eu acho que vocês já ouviram falar, 5S. Vocês conhecem 5S? Rodrigo, já ouviu falar, Rodrigo? 5S? Aham. Sei não o que é isso. Não sabemos também. Já ouvi falar do 5S, professor. Já viu? Hélio saberia explicar de uma forma bem resumida? 5S é a parte de organização dos materiais. Isso. Então, o 5S, geralmente, quando a gente... tá bagunçado esse setor da empresa. Vamos implementar o 5S para organizar. E o 5S é uma ferramenta da abordagem Lean. Então, o 5S veio do Lean. Então, as pessoas foram lá e viram, eles organizam o chão de fábrica. E eles têm esses 5S, esses 5 termos aqui. Nem lembro como é que é, mas é Seiko, Seiketo, que é senso de organização, senso de utilização, foi traduzido para o português. Vamos colocar isso
aqui na nossa empresa também. Então, eles usam o 5S lá, vamos colocar 5S. E o 5S usa também para poder pegar o ISO. Isso, para conseguir a norma Se ISO. você não tiver o 5S, você não consegue o ISO. Isso, exatamente. Exatamente, para conseguir a certificação, né? Então, vamos colocar o 5S aqui na empresa. E 5S é só um exemplo, tá? A abordagem Lean tem muita coisa. Depois a gente vai olhar mais aqui um pouquinho mais em detalhes. Então, vamos pegar essa ferramenta. 5S é uma ferramenta. Vamos limpar ali e tal, vamos ver como é que fica. Porém, se percebeu que ao longo do tempo, o Lean produzido nessas empresas, as vendas, antes a empresa tinha a tendência de manter lá suas vendas estagnadas. Então, houve uma melhora nas vendas, se a gente olhar nesse gráfico aqui com o passar do tempo. Mas esse é o aumento fora do Japão. Então, aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Mas no Japão, foi ainda melhor. Então, tinha alguma coisa a mais lá. Não era só botar o 5S que vai funcionar. E eu não sei se o Hélio já viu sobre isso, mas muitas vezes a gente implementa o 5S numa empresa e por um ano tá tudo uma maravilha. Passou um ano, as coisas começam a voltar como era antes. Então, o 5S... Pode falar, Hélio. A turma não sabe, geralmente eles permanecem com 5S, não sei se até pegar isso. Depois que pegou a certificação, volta tudo para trás. Exatamente. E esse é o grande ponto. O 5S é uma forma, então, de melhorar o ambiente produtivo. Então, deixa eu explicar aqui de forma resumida. Então, por exemplo, a gente tem lá um processo de fabricação e está muito sujo, tem muito material jogado, tem muito desperdício lá. Vamos implementar o 5S, aí fica tudo um brinco. Limpou tudo, tirou o óleo, jogou os cavacos fora, jogou o resto de peça fora, coisa que estava jogada no chão, tudo foi colocado. E, na verdade, vai fiscal lá fiscalizar, né, professor? Isso, aí o fiscal chega... certificar se você tá tendo 5S mesmo, poder emitir a certificação. Isso. Aí, tudo que tiver de errado, a gente tem que consertar para o fiscal chegar ali e encontrar tudo bonitinho. Isso. Tudo muito uniformizado, tudo a prateleira com as etiquetas, cada um com a cor certinha. Isso aí. Então, o fiscal chegou, tá tudo um brinco, tá coisa mais linda. O fiscal foi embora, tudo volta a ser como era antes. E é isso que não acontece na Toyota. É isso que não acontece nas empresas do Japão. Então, eles modificam o processo. Primeiro que eles já têm isso, né? Isso faz parte deles. Eles limpam, mas não para um fiscal ir lá olhar. Eles limpam porque eles sabem que a organização do processo produtivo vai fazer com que a empresa produza mais. E se a empresa produza mais, todo mundo ganha com isso, numa empresa japonesa, né? Os funcionários vão poder ter um salário mais alto, vão poder ter uma melhor qualidade de vida no chão de fábrica, porque está mais limpo o sistema, o processo produtivo. E é justamente isso que esse gráfico mostra. Ó. Essas melhorias no Japão, que é essa linha em preto, elas fizeram com que, por mais que as empresas nossas copiassem o que o Japão faz, a gente não consegue sustentar essa melhoria ao longo do tempo. Então, a gente não consegue fazer com que um 5S implementado numa empresa dure por anos, ou dure enquanto a empresa existir. A gente acaba voltando a como era antes. Então, é isso que a gente vai olhar um pouco na aula de hoje. Como que o Japão faz para chegar lá? Então, aqui, esse gráfico aqui só mostra que a Toyota ainda é líder de vendas. Aqui, em 2011, eles não estavam líderes, mas em 2012 foram líderes, em 2013 eles foram líderes. Então, a Toyota, que é o grande, onde surgiu todas essas ferramentas, 5S, mapa de fluxo de valor, Kanban e etc., eles são sempre os melhores. Alguns aspectos, então, do desempenho da Toyota. O lucro anual da Toyota em 2003 foi 8,13 bilhões de dólares, maior que a Ford, GM e Chrysler juntas. Então, a empresa é muito melhor do que todas as outras juntas. Enquanto o preço das ações dessas três grandes estavam caindo, as ações da Toyota valorizavam 24% em relação a 2002. Então, eles estavam lá disparados na frente. O retorno sobre o ativo é 8 vezes maior que a média das indústrias, ou seja, para cada $1 que eles investem, eles ganham 8 vezes mais do que as empresas. Até o carro deles são bem muito melhores. O carro deles tem mais qualidade. Valorizado também. O carro deles é mais valorizado, o carro deles perde menos valor. É muito difícil de estar quebrando a oficina. Muito Exatamente. Exatamente. Então, eles são melhores em muitos aspectos. E vamos ver por quê, o que acontece lá.
A Toyota, então, tem um processo de desenvolvimento de produtos mais rápido do mundo. Então, apesar de o carro ser melhor, eles conseguem desenvolver novos veículos mais rápido do que qualquer outra. Novos carros e caminhões são desenvolvidos em 12 meses ou menos, enquanto outras empresas chegam a levar de 2 a 3 anos para desenvolver novos veículos. O lucro da Toyota em 2014 foi de 18 a 19 bilhões, maior que o lucro combinado da GM e da Volkswagen juntas. Então, em 2015, a Toyota foi o maior fabricante do setor automotivo do mundo, vendendo 10,15 milhões de carros, frente a 9,93 milhões da Volkswagen e 9,8 da GM. Então, por que diabos a Toyota é tão bom? O que eles fizeram lá? Como é que a gente consegue replicar o que eles fizeram lá? Como fazer isso? O que usar? Como é que a gente consegue utilizar esses conceitos que a Toyota desenvolveu para a sua própria empresa? Eles não copiaram de ninguém. Eles desenvolveram isso para o seu próprio processo produtivo. Nós que fomos lá e copiamos deles. Então, como é que a gente faz para ter isso também? A visão da Toyota sobre o seu sistema de produção. Então, essa é a forma como a Toyota vê o seu sistema de produção. É a casa da Toyota, a gente diz. Então, a casa da Toyota é uma forma visual da gente ver os valores da empresa. Então, na parte aqui inferior, ela tem na parte da base da casa uma filosofia, um processo estável padronizado, gestão visual, produção nivelada. No lado esquerdo, aqui nos pilares, just in time, no lado direito, Jidoka, no centro, melhoria contínua. Mas o que eu quero trazer com essa figura? Quando os engenheiros ou os técnicos, o pessoal do Ocidente, foi lá ver como eles faziam, eles enxergaram isso daqui, ó. Eles enxergaram só essa parte aqui, ó. O 5S estaria aqui, ó. Que é uma forma de controlar visualmente. Então, se achava que a Toyota era um conjunto de métodos e ferramentas. Então, é por isso que aconteceu exatamente o que o Hélio falou, que acontece aqui no Brasil. A Toyota usa essas ferramentas, o 5S é uma das ferramentas, vamos colocar aqui que vai dar tudo certo. Só que não dá, porque se esqueceu de ver todo o resto. Então, além do 5S, tem coisas como Tact Time, fluxo contínuo, sistema puxada, troca rápida de ferramentas, separação em máquina, parada automática, Pokayoke, ciclo por quê, controle visual. Então, se copiou isso, mas se esqueceu do resto. Por exemplo, mais alta qualidade, que é o que o Hélio acabou de falar. Um carro da Toyota tem muito mais qualidade. Ele quebra muito menos. Ele tem um custo para fabricar o carro menor. Talvez o valor de venda dele seja maior, mas o custo dele para fabricar é menor. Se o custo é menor, a empresa consegue lucrar mais. E aqui no centro tem uma parte mais fundamental, a melhoria contínua e o foco nas pessoas e na equipe. A minha pesquisa do doutorado é exatamente aqui. A melhoria, porque a Toyota, ou essa forma de pensar, nada é tão bom que não possa melhorar. Nenhum processo produtivo é tão bom que não possa melhorar. Então, como é que acontece com o 5S da Toyota? A Toyota usa o 5S para otimizar o processo, mas não volta a ser como era antes, não vai vir um fiscal olhar. Eles continuam melhorando ao longo do tempo. Então, o 5S, ao longo do tempo, vai se modificando e vai ficando uma coisa ainda melhor, para ser melhor do que só o 5S. Então, esse é o grande pulo do gato que a Toyota enxergou. Dessa forma, então, como a gente foi lá e olhou só essas ferramentas, surgiu essa onda de que para ser Lean, uma empresa precisava apenas implementar ferramentas técnicas ditas ou entendidas Lean, como o 5S. Então, para eu ser Lean, vou lá implementar o 5S, o fiscal vem, vai olhar, vai dizer, tá bom, tem 5S, ganho o certificado, pronto, tudo volta ao normal. Então, se via essa abordagem como um conjunto de solução, como uma caixa de ferramenta, no qual eu vou lá e pego uma ferramenta, coloco e acho que vai dar certo. Células de manufatura é um dos exemplos do Lean, o S-Med aqui, que é para fazer a troca rápida de ferramentas, sistemas visuais, TPM, 5S, Pokayoke, trabalho padronizado, Kanban, VSM. Então, se achava que era uma caixa de ferramentas de solução Lean. Então, preciso limpar o meu processo produtivo, deixar ele mais bonito e tal, vou usar o 5S. Eu preciso usar um dispositivo passa ou não passa, vou utilizar um dispositivo Pokayoke. Eu quero melhorar o meu estoque, o meu processo produtivo, vou colocar lá um sistema de Kanban, vou padronizar meu trabalho, e isso vai melhorar o meu processo, mas não vai. Aí que tá, falta alguma coisa, e é essa coisa que a gente vai ver o que é.
Então, aí começou a surgir aqueles consultores, né? Que era o cara que dizia, não, eu conheço a abordagem Lean. Então, eu vou te ajudar, tu me dá dinheiro, eu te ajudo a implementar o 5S aí, vai dar tudo certo. Então, isso não é uma coisa muito bem vista, né? Porque não é bem assim. Não é só implementar lá e vai dar tudo certo. Isso leva tempo, demora, e tem outros pensamentos por trás que uma pessoa dessa não está passando. Hoje em dia, a visão mais recente da Toyota mudou. Por quê? Porque as pessoas achavam que era só ferramenta. Hoje em dia mudou. Esse aqui é a casa da Toyota, onde a gente tem da base um ciclo de aprendizagem usando o PDCA. Já vou explicar mais isso daqui. Um lado está a melhoria contínua, que é isso que eu falei para vocês. Nenhum processo produtivo é tão bom que não possa melhorar. Do outro lado está a respeito às pessoas, e quando a gente está falando nas pessoas, a gente está falando nos colaboradores, a gente está falando nos fornecedores, a gente está falando no pessoal da limpeza, a gente está falando do gerente, do CEO da empresa, do meu cliente, de todo mundo. Respeito é fundamental. E em cima, mais alta qualidade, que é aquilo que a gente falou, de ter um produto de muita qualidade, um custo para produzir ele baixo, menor lead time. Lead time é o tempo que demora desde a entrada de matéria-prima na empresa até a saída de um veículo pronto, por exemplo, um carro pronto. Melhor segurança e moral elevada da turma. Então, a forma de pensar da Toyota também evoluiu ao longo do tempo. E o PDCA é o método científico. E o PDCA é isso daqui, ó. PDC. Então, quando eu vou fazer uma ação de melhoria, eu vou planejar essa ação. Então, é plan, em inglês, vem de plano. Depois eu vou implementar essa melhoria, é do, de fazer. Depois eu vou lá e vou checar. Check. Vou ver como é que está a minha melhoria. Depois eu vou fazer um act, que é agir. Act. Então, qualquer ação de melhoria que a Toyota executa dentro da empresa dela está fechada com esse método científico. Por exemplo, tem lá um processo produtivo, vamos supor, de colocar a roda no carro e parafusar a roda com uma parafusadeira pneumática. E aí, o colaborador, ele tem que pegar a parafusadeira em cima de um carrinho, ela é pesada, deslocar até o pneu e parafusar o parafuso no pneu, depois trocar de pneu para pneu, depois ele solta a parafusadeira na bancada, o carro está andando, vai chegar o próximo carro, ele pega de novo em cima da bancada, vai fazer o próximo processo, vai parafusar esse próximo pneu. Então, vamos fazer uma ação de melhoria. O colaborador está perdendo muito tempo para pegar a parafusadeira e ela é muito pesada para ele. Então, como é que eles fazem? Eles fazem um planejamento. Vamos planejar pendurar a parafusadeira no teto com um tipo de um elástico para que ela já fique na altura da roda e o operador só empurra para frente e parafusa. Eles planejam isso e eles vão lá e eles executam. Então, eles colocam a cordinha, eles penduram a parafusadeira e eles vão lá e fazem o primeiro processo de parafusação. Vão ver como é que está funcionando isso dali. E aí, eles vão fazer a ação e vão checar como é que está. Então, passou lá 2 dias, vão lá e perguntam, o colaborador, na verdade, que disse que tinha que ser feito isso, né? Então, a ação de melhoria vem do colaborador. E aí, como é que está essa melhoria? Ele vai dizer, não, ficou bom pendurado, mas o problema é que às vezes vem um carro um pouco mais baixo e eu não consigo parafusar o carro mais embaixo. Então, eles planejaram uma melhoria, executaram a melhoria, vão refletir sobre a melhoria. Ao invés de ser uma corda, um cabo de aço fixo, vamos botar um cabo de aço com uma mola no meio. Daí, tu consegue puxar a parafusadeira mais para baixo. E eles vão lá e implementam essa melhoria. E assim, esse ciclo nunca tem fim. Eles estão sempre tentando melhorar os processos produtivos com essa forma de pensar. Eles planejam uma ação, eles executam a ação de melhoria e eles verificam se ela está trazendo o resultado que foi planejado ou não. Se não estiver trazendo o resultado planejado, eles modificam. E se está trazendo o resultado planejado adequado, eles vão lá e implementam isso em outros setores da empresa também, para que consiga melhorar outros setores da empresa. Então, essa é a base da abordagem Lean. Então, não é porque eles desenvolveram o 5S que a gente vai colocar o 5S e vai dar certo, não é bem assim. Talvez a gente nem precise do 5S, a gente pode desenvolver a nossa própria forma de organizar o chão de fábrica. É claro que quando a gente fala de uma certificação ISO, a certificação ISO pede o 5S, porque se sabe já que o 5S funciona. Então, beleza, a gente pode implementá-lo ao 5S. Mas como é que a gente sustenta essas melhorias do 5S ao longo do tempo? Usando o método científico.
Deu para entender, gente? E você? Quem conhece aqui no Brasil só funciona nas concessionárias, na fábrica de carro. Eu trabalhei na Renault, lá que se conhece. Cada o carro sai do chassi até a montagem do carro, cada coisa é feita por uma pessoa. Um vai montando uma coisa, outra, o robô pinta, o robô coloca os vidros, cada um vai fazendo uma coisa. Até o carro sai pronto. Uhum. Exatamente, é assim que funciona na montadora, né? Então, qual que é o cenário mais identificado com a Toyota? Vamos pensar aqui. Qual dos dois vocês acham que é? Aqui eu estou fazendo uma soma, ó. Então, qual que é o pensamento da Toyota? Vocês acham que é o cenário A ou é o cenário B? Isso aqui é mais uma forma de pensar. É uma analogia. Alguém arrisca um palpite? Eu acho que é o A. Por quê? Porque o A a gente sabe que o resultado vai ser 9, né? Eles estão tentando a soma para ver no que vai dar. Então, mas aí que tá. A Toyota, eles pensam de forma diferente. Eles pensam... Tá. Não é o resultado que eles querem. É o procedimento que eles estão querendo inovar. Isso. Então é a B. É o B. Mas essa confusão é normal. Eu tive também a primeira vez que eu fiz. Por quê? Porque eu posso fazer 4 mais 5 ser igual a 9. Mas eu posso fazer 3 mais 6 ser igual a 9. Eu posso fazer 5 mais 4 aqui ser igual a 9. Então, a forma como eu vou chegar lá na melhoria vai mudar ao longo do tempo. Nunca vai ser a mesma forma de chegar na melhoria. Essa é a mentalidade de melhoria contínua. Então, se a melhoria lá que eu quero é não ter um defeito no meu processo produtivo, eu tenho várias formas de pensar em como chegar para não ter aquele defeito. E não só eu tenho sempre a mesma forma de fazer a mesma coisa, que sempre vai chegar ao resultado 9. Então, aqui nada muda. Aqui o resultado está fechado, está encaixado. Aqui a gente não tem melhoria. Porque 4 mais 5 vai ser sempre 9. Mas, para eu chegar só no resultado 9, que é a melhoria, eu tenho diversos caminhos para chegar lá. Beleza? Então, a parte visível da abordagem nem é isso. São as técnicas, as ferramentas, os métodos, os processos. Então, aqui está o 5S. Nananã. A parte não visível, então, que quantas pessoas foram lá na Toyota e não viram, é o comportamento, é a mentalidade de melhoria contínua, é as suposições e hipóteses, que é o método científico, são os hábitos, as regras não escritas e a cultura. E isso aqui pega muito, porque a cultura do japonês é diferente da nossa. Eles pensam de uma forma diferente, eles têm uma mentalidade diferente. Tem um exemplo muito engraçado que eu acho que é a Marie Kondo, que é aquela japonesa que organiza a casa das pessoas. Aquilo lá é lean total aquilo lá. Então, os japoneses têm uma forma de pensar de melhoria contínua dentro da própria casa deles. E não acho que isso, para mim, é diferente, não. Eu, a partir do momento que eu comecei a estudar isso, eu trouxe esse pensamento para dentro da minha casa, da minha vida pessoal, do meu relacionamento com a minha própria namorada. Então, não que eu faça reuniões semanais com a minha namorada para discutir o relacionamento, não é isso. Mas como que eu posso melhorar continuamente para que o nosso relacionamento esteja melhor, passando aí os meses, passando os anos, para a gente ser mais feliz, para a gente conseguir melhorar o que a gente quer fazer na vida, por exemplo. E não só isso, vocês sabem que eu faço cerveja. O meu próprio processo de produção de cerveja melhorou ao longo do tempo por conta desse pensamento científico. Então, hoje eu faço cervejas com uma qualidade muito boa, mas não foi sempre assim. Mas eu consegui melhorar ao longo do tempo tendo essa mentalidade de a gente sempre pode melhorar o que a gente está fazendo. Seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional, seja dentro de casa. Então, a gente tem que ter esse pensamento. E o japonês é excelente nisso. Então, como é que é a Toyota? O envolvimento dos colaboradores na melhoria do processo. Porque quem é que está no chão lá de fábrica? Que nem o Hélio. O Hélio estava lá no chão, talvez, né, trabalhando no chão de fábrica. O processo tem que ser melhor para ele. É ele que está executando o processo. Não tem que vir um engenheiro de cima de fábrica e dizer você tem que fazer isso melhor de tal forma. Eu tenho que reconhecer que eu posso fazer melhor. Quem está executando o processo sou eu. É isso que a Toyota pensa. Então,
Nossos trabalhadores, isso aqui, o Engie Toyota, é um dos bambambam lá da Toyota, um dos presidentes da Toyota. Então, os nossos trabalhadores, eles fornecem 1,5 milhões de sugestões por ano de melhoria de processos. E 95% delas são colocadas em prática. Tem quase lá uma forma tangível lá a moça do conselho. Então, assim, no ar da Toyota, os colaboradores praticamente respiram a melhoria contínua dos processos. Então, imagina, é claro que eles têm muitos colaboradores, né? Mas 1,5 milhões de sugestões por ano para melhorar. E são melhorias, às vezes, minúsculas, como, por exemplo, vou parafusar uma determinada peça lá, tem que pegar o parafuso numa mão, a parafusadeira na outra e parafusar. Vamos colocar a ponta magnética. Isso é uma melhoria. Daí eu já coloco o parafuso, já vou lá e já parafuso direto. Então, essas pequenas sugestões de melhorias que fizeram com que a Toyota seja tão bom, que os carros sejam desse tipo, que tem uma alta qualidade, o custo de produção menor, assim sucessivamente. Então, por debaixo desse pano todo, então, por trás da abordagem ou do sistema da Toyota, tem uma maneira científica de pensar, que a Toyota se esforça para desenvolver em seus membros. E lembrando que os japoneses aprendem o que é o método científico para a resolução de problemas no ensino médio, no ensino fundamental. Então, vem desde criança tendo esse pensamento de melhorar continuamente, de fazer lá um planejamento, executar uma ação, avaliar o que aconteceu com essa ação e tomar decisões a partir do que foi planejado, executado e o que aconteceu. Então, é uma coisa que já vem de muito tempo. É complicado porque aqui a gente não, no nossa cultura, quando eu digo nossa, eu digo ocidental como um todo, a gente não tem muito essa filosofia, esse tipo de pensar. Quem tem um pouco mais são os alemães são bons nisso também, mas via de regra a gente não pensa muito dessa forma, né? Então eles têm isso mais dentro deles, né? Mas a gente pode aprender e nunca é tarde demais para aprender esse tipo de coisa. Então tem uma parte visível que lá 5S ou 6S, hoje em dia já está aumentando isso, né? Hoshikanri, 5 porquês, etc., mas por menos visível, é uma maneira sistemática e científica de pensar. Então, é uma rotina, e os gestores, eles são treinadores para os praticantes dessa rotina. Então, por exemplo, se eu entrei lá na Toyota e eu quero melhorar meus processos, muitas vezes, quando eu entro, eu não sei fazer isso, mas eu tenho um treinador que vai me auxiliar. Ah, Rafa, vamos melhorar teu processo, tu pode fazer tal coisa, pode fazer tal coisa. O que tu pensa? Então, os gestores, eles agem como treinadores, e não como alguém que vai lá e manda. Não, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Não é assim. É diferente a forma como eles pensam. E isso, a parte boa é que o Ocidente, que somos nós, os brasileiros, americanos, enfim, a Europa como um todo, a China, viu isso e começou a utilizar isso dentro das empresas. Então, tem empresas que pensam dessa forma. E a gente viu que isso trouxe ganhos para todo mundo. Um exemplo pode, alguém vai falar. Diga, Hélio. Em São José dos Pinhais tem a fábrica da Renault. Ao lado tem a fábrica da Nissan. A Nissan é no mesmo terreno da Renault. Eu atendi a Nissan e atendi a Renault. O pessoal da Nissan, entra um funcionário novo lá, eles acompanham desde o início até a pessoa aprender todo o serviço. Eles não deixam a pessoa sozinha. Exatamente. A Nissan é comandada pelos japoneses. Tá? O sistema de trabalho deles lá é muito rígido. Exatamente. Então é mais ou menos assim que funciona, tem esse acompanhamento. Lá a Embraer, por exemplo, tem muitas iniciativas da abordagem em linha, claro que modificado para o seu processo produtivo. A gente também não tem que levar isso daqui ao pé da letra, né? As coisas, o pensamento científico, eu acredito que sim, mas a forma como acontece vai variar de empresa para empresa. Gente, era isso. Eu achei que tinha mais um slide, não, mas era isso daqui. Então, o que eu quis passar para vocês é esse pensamento básico para a gente começar a pensar nisso. Começar a pensar qual que é o nosso papel dentro das organizações, como que a gente consegue melhorar continuamente e o que isso significa para nós, como técnicos ou como trabalhadores. Eu tive alguns alunos da engenharia que, após algumas aulas que a gente deu, também de manutenção, conseguiram melhorar, por exemplo, teve um aluno lá que trabalha para uma empresa e teve que fazer um orçamento de um sistema, uma manutenção de um determinado equipamento, e ele colocou esses conceitos que ele está aprendendo, a gente está aprendendo lá dentro desse relatório que ele fez, e ele conseguiu fechar negócio com a empresa, mesmo o negócio dele sendo um pouco mais caro. Então, é por isso que eu quis trazer para a gente começar a discutir um pouco sobre esses assuntos.
tá saindo um pouco fora do que a gente está estudando de elementos de máquinas e tal, mas é importante. Eu espero que vocês consigam ver a importância que isso tem. E, enfim, aí gostei muito que o Hélio trouxe o que ele viveu com isso, né? Porque a aula vai ficando mais dinâmica. Gosto bastante quando é assim. Beleza, gente? Eu vou subir isso daqui lá no Moodle num tópico separado. Então, não vai estar dentro da semana 48. Vai ter um tópico lá que é aula extra link. Daí vai estar o slide, o vídeo, e tem uma atividade que é para entregar, que a pergunta é como você definiria a abordagem Lean. Então, é muito mais... Eu queria que vocês falassem o que vocês pensam da abordagem Lean, que vocês entenderam dessa aula, e não necessariamente o que está escrito nos slides. Então, podem escrever lá como vocês entenderam aqui, do que foi falado. Beleza, gente? Eu vou cobrar presença, mas por uma questão burocrática mesmo, porque provavelmente isso aqui vai contar como aula, tal, tem uma questão do Instituto como um todo, então se vocês puderem botar a presença no chat. E fico aqui disponível para estar tirando dúvidas de vocês.